Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se a igreja não aparece no Antigo Testamento. Bem, a palavra igreja significa simplesmente assembleia, congregação ou um agrupamento de pessoas. Nesse sentido de agrupamento de pessoas, você vai encontrar a palavra também no Antigo Testamento, porque em alguns lugares Israel é chamado de assembleia ou congregação. O Salmo 107, versículo 32, por exemplo, usa a palavra assembleia e congregação para Israel. Ali diz: exaltem-no na congregação do povo, glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Mas o ponto de partida para a interpretação não pode ser apenas a palavra igreja, que significa assembleia, existir no Antigo Testamento. O fato dela existir não comprova que a igreja existisse no Antigo Testamento. Em Atos, quando uma turba de pessoas malévolas, quer pegar Paulo, esse ajuntamento é chamado de eclésia no original grego, em Atos 19, 32 e Atos 19, 39. No entanto, ninguém de sã consciência diria que aquilo era a igreja, no sentido que nós usamos hoje, ou no sentido bíblico da palavra. Se você fizer uma busca por eclésia na Wikipedia, encontrará a palavra descrita como a principal assembleia popular da democracia ateniense na Grécia Antiga. Era chamada eclésia. A igreja, o corpo de Cristo, não existia no Antigo Testamento, porque ela teve início em Atos 2. E foi um mistério até Paulo receber a revelação. A revelação veio depois da fundação da igreja. A revelação do que era aquilo que havia sido fundado. A questão é que o corpo de Cristo é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E os judeus não fazem parte do corpo de Cristo. Israel não faz parte do corpo de Cristo como Israel. E nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento. No momento em que um judeu como Paulo ou Pedro se converte a Jesus, ele já não é mais identificado por Deus como pertencente ao povo de Israel. Mas agora ele é identificado como membro do corpo de Cristo. Ele faz parte da igreja. Aos judeus convertidos a Cristo, que teimavam em se apegar à sua identidade anterior de judeus, o livro de Hebreus fala das coisas melhores e mais elevadas concernentes à igreja, mostrando muito claramente a distinção e o contraste que havia com Israel. Outra passagem ajuda a entender o caráter distinto da igreja nos dias de hoje. 1 Coríntios 10, 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Percebe? Deus reconhece aí 3 grupos de pessoas: judeus, gregos, que são gentios, e igreja de Deus. Se os judeus fossem igreja, o que eles estariam fazendo nessa lista então? Existe uma distinção entre cada grupo. A falta de compreensão do que seja o corpo de Cristo, a igreja, leva a esse tipo de confusão. Misturar Israel e igreja é um erro normalmente encontrado em algumas correntes do protestantismo e no catolicismo. E isso ajudou a estimular a perseguição dos judeus durante a Inquisição e também nas épocas que vieram depois. O raciocínio dos perseguidores era simples: se as promessas do Antigo Testamento são para a igreja, considerando esta como continuação do judaísmo, então esses judeus que não são hoje cristãos não têm qualquer parte nas promessas e podem ser descartados. É esse o raciocínio que prevaleceu sempre que se quis livrar dos judeus. Mas, obviamente, isso foi a falta de entendimento do que é a igreja, o corpo de Cristo, e da distinção clara com Israel, que ainda tem pendente as promessas que Deus fez a Israel e serão sim cumpridas quando Cristo voltar.